necessárias para a compreensão correta da palavra. Precisa isso? Claro que precisa. Como é que não? Temos que compreender que o entendimento correto da palavra é mais moral e espiritual do que intelectual. Entenderam o que eu falei antes? O que Deus falou? Que Deus usa as coisas loucas desse mundo, as desprezíveis desse mundo, para confundir as sábias. Então o que está dizendo aqui? Está dizendo que, para o melhor compreensão e o correto da palavra, tem que ter mais a condição, entendimento moral e espiritual do que intelectual. Quer dizer, não adianta você ser inteligentão, saber tudo, e tu não ter um conhecimento espiritual. Tudo aquilo que nós falamos antes confirma aqui no tópico 9 aqui. 9.1. Por que as pessoas não compreendem corretamente a Escritura? Por que isso? Por muitas vezes não compreendemos as Escrituras por falta de fé ou por dureza do nosso coração, conforme Lucas 24 e 25. Porém, para interpretarmos de maneira correta a palavra, temos de trazer entendimento através de princípios corretos de interpretação, que é a hermenêutica. Quer dizer, você estudar já a hermenêutica, como se interpreta a Bíblia, certo? Então, tudo tem regras, tudo tem lógicas para você interpretar e conhecer a Bíblia Sagrada. A grande vantagem dessa característica da palavra é que, diante de grandes questionamentos, dos grandes embates que o homem faz em torno da palavra, duas coisas podem acontecer. A primeira é que querermos afirmar verdades em torno do que a Bíblia se cala. E aí, muitas vezes, queremos ser maiores que a palavra. Isso aqui é preocupante. O outro é sobre que a Bíblia fala, se erramos é porque não interpretamos de forma coerente. Ou seja, muitas vezes explicar o assunto sem interpretar de forma coerente. Uma vez, só para vocês saberem, uma vez, isso tudo que a gente fala aqui não é historinha, é verídico, irmão. Um pregador, uma vez, que ele falou assim: já pensou, irmão, é mais difícil entrar no céu, é mais difícil entrar um rico no céu do que passar um camelo no fundo de uma agulha. Você já pensou pegar um camelo e cortar tudo em pedacinho e passar no fundo de uma agulha? Isso é um erro de interpretação grotesco. Por quê? O que a Bíblia está dizendo sobre isso, irmão? Ela está comparando que a pessoa rica ela tem que se libertar. Ela não vai para o céu ou não vai para o céu por ser rica ou por ser pobre. É o entendimento, é a salvação, é o aquebrantamento. E outra, a agulha, irmão, que a Bíblia relata naquele texto, era onde passavam as ovelhas para fugir dos predadores. Era tipo um brete. Muitos vão aprender isso hoje, quem sabe você não sabia. O que é agulha? Você vai na internet e procura fotos da agulha. É tipo um bretezinho. Ela faz uma curvazinha assim, faz outra curvazinha assim, faz outra assim, vai. Isso é uma agulha. O que acontece? Daí estava dizendo que é mais difícil passar um camelo na agulha do que um rico para o céu. Porque o camelo, então, ele vai passar lá, ele dá a primeira curva e fica trancado, não vai mais. Porque a agulha não é para o camelo, a agulha é para as ovelhas. As ovelhas vêm, escapam ligeiro, e o predador que vem atrás dela, muitas vezes, a onça, o leão, o cachorro do mato, ele não sabe daquilo, você perde e a ovelha escapa. Então, veja bem, é erro de interpretação. É erro por quê? Não conhecer a Escritura. Mas a Bíblia explica isso? Não, irmão. Isso você aprende em autoteologia, você aprende lendo livro. Não tem explicação na Bíblia que é uma agulha. A Bíblia só cita, certo? Ou aqui, como falou no primeiro tópico, nós queremos falar além da Bíblia. Que a Bíblia fala isso, irmão, não fale nada que além da Bíblia, que é o que a Bíblia diz. Não precisa. A palavra chega. Que nem dizem gente entregando mensagem, assim diz o Senhor. Cuidado com isso. Se o Senhor não disser, e daí? Por isso que a Bíblia diz, quando alguém profetizar para você, retém o bem, retém aquilo que é bom, analise a profecia. Deus nos dá esse direito. Que muitas vezes, irmão, a própria Bíblia diz que em partes profetizamos e em partes sabemos.
Mas quem? Eu conheço a vida dele. Mas tem a inspiração. Eu conhecendo a vida dele, Deus revela algo além que eu sei da vida dele, que só ele, quem sabe, sabia. Aí é a revelação divina. Então nós temos que ter muito cuidado, não podemos passar o sinal. Não queremos ser demais, não queira ser usado mais do que Deus quer. Faça só o que Deus quer, que já vai ser uma bênção, que já vai ser abençoado. Amém? 10. A necessidade bíblica. A Bíblia é necessária para se conhecer o Evangelho. Em Romanos 10, 13, 17 está escrito: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então o que acontece, irmão? Nós temos que ter a Bíblia e temos que ter missionário, e nós temos que ser missionário, porque as pessoas precisam ouvir. As pessoas precisam ouvir. Mas vão ouvir de quem se ninguém está pregando? Por isso que a igreja tem programa de rádio, a igreja tem Noite da Vitória. Por mais que muita gente, a Noite da Vitória é só bênção, só amor. Não, irmão. Vamos estar vindo os cultos. Aqui é falado, é explicado. Tem bênção, a gente fala em Vitória. Claro que fala, irmão. Você tem que atrair as pessoas para vir na igreja. Isso aí é uma sabedoria. Ou alguém vai para terror para algum lugar, e só tem coisa ruim, convido, vai lá, tu não vai. Mas vamos na igreja, tem coisa boa, Jesus tem bênção para você, tem vitória para a sua vida, tem uma porta aberta, tem milagre para você, vai acontecer, vai dar certo. Opa! Aí vem aqui, Deus fala. O nosso serviço, irmão, é trazer as pessoas aqui. Nosso papel é trazer aqui. E depois que está aqui dentro, o próprio Espírito Santo, através da sua palavra, se fala, se revela cada um. Não é assim, meu pai? Não é assim que aconteceu contigo? Com todos nós aconteceu isso, sabe? Então é assim, a Bíblia ela precisa, irmão, ter para nós pregar o Evangelho. Então prega, tempo fora de tempo. Deu oportunidade, irmão? Fala. Só abriu uma portinha ali para o teu amigo, colega, a pessoa, quem sabe, Deus te abençoe, Deus te ama. Tu vai já falar alguma coisa e vai começar a mexer com a pessoa. É isso que nós precisamos. 11. A Bíblia é necessária para sustentar a fé espiritual. Nem só de pão viverá o homem, falei antes, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Moisés diz o seguinte: elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Então, Moisés falando aqui, primeiro Jesus dizendo que nem só de pão viverá o homem, toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois Moisés falando aqui que por meio dela, essas palavras não são inúteis, e por meio dela vocês viverão muito tempo na terra. Irmão, é bíblico isso. É bíblico. Aquele que é obediente à palavra, ele vive mais. Quem obedece, ele tem uma vida mais longa. Quem tem uma direção de Deus, ele vive mais anos na terra. É bíblico. Porque você está na obediência, está na palavra, está fazendo a vontade de Deus. Deus se agrada, Deus quer te abençoar, Deus vai te fortalecer, Deus vai renovar tuas forças, Deus vai dar vitória para você. Quem sabe um problema de saúde, Deus vai te curar. Porque você está vivendo, obedecendo a palavra de Deus. Quantas pessoas que Jesus curou? Pessoas que eram para estar mortas hoje já. Mas porque estão debaixo da palavra de Deus, Deus abençoa e se compromete em abençoá-las. 12. A Bíblia é necessária para conhecer a vontade de Deus. Como é que nós vamos conhecer a vontade de Deus sem ler a Bíblia? Temos que ler. Sem a palavra escrita, de maneira alguma, poderíamos conhecer a vontade de Deus para os homens, para a nossa vida. Somente através da Bíblia temos ensino e as direções que o Senhor quer para a nossa vida. Na palavra de Deus temos expressões claras de sua vontade para os homens. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. A Bíblia diz, irmãos, que as coisas descobertas são para o homem e as coisas encobertas são para Deus.
Tem gente, irmão, que começa a querer achar cabelo em ovo. Ah, mas como é isso? Ah, por que aquilo? Ah, por que aquilo lá? Ah, por que tem que ser assim? Ah, por que não sei o que lá? Um dia eu estava lendo, um tempo atrás, um livro que tinha uma pessoa que questionava muito isso. Mas por que tem que ser assim? Por que aceitar Jesus? Mas por que Jesus morreu? Por que, sabe? Daí o escritor falou assim, perguntou para essa pessoa, mas por que a vaca é branca e preta? Come capim verde e dá leite branco? Me explica, eu te explico por que também. Ah, mas isso não tem uma explicação, é uma coisa que acontece, né? Porque veja bem, é um animal, isso é... Pois é, a Bíblia também é assim, tem coisas reveladas que é para nós, tem coisas que vão ser reveladas ou somente a eternidade vai revelar. Não adianta, irmão, fica com aquilo que está na palavra que é o suficiente, sabe? E eu achei interessante, esse escritor ele questionou, tá, então tu me explica por que então que a vaca é preta e branca, ou amarela, ou marrom, ela come pasto, come silagem e dá leite branco. Como é que acontece isso? Então, que é revelado para nós, que não é revelado, fica para a eternidade. 13. A suficiência bíblica. Definição de suficiência. Dizer que as escrituras são suficientes é dizer que a palavra que Deus deixou escrita é suficiente e o bastante para que possamos alcançar a salvação e para que possamos confiar em Deus, obedecê-lo e o mais que necessitamos para uma vida com Deus em todos os aspectos. E mais ainda, ela não precisa de acréscimos, nem de ajustes, nem de reparos ou consertos e adequações, certo? Então, irmão, a Bíblia é suficiente, não precisa tirar, precisa colocar, mas aqui podia ter, aqui o que eles tentaram fazer aqui, ó, tentaram acrescentar 2 capítulos de Daniel, foi excluído. Tentaram botar 6 capítulos, 10 versículos do livro de Esther. Não, ela é suficiente, a Bíblia está sendo nada. Os acréscimos que estavam ali, eles não eram corretos. Né? Então, por isso que foram eliminados. Vamos lá? 14. Irmãos, eu estou dando umas puladas, porque se eu ler todos os tópicos de todas as coisas, eu vou ficar até 11 da noite, porque é muita coisa. Então, em cada tópico que eu estudei em casa, dou uma pincelada de cada um para uma compreensão. Por quê? É um curso básico, irmão. Nós temos que entender o básico. Quem já aprendeu alguma coisa hoje aqui? Todo, eu também aprendi, todos nós aprendemos. A gente vai morrer aprendendo, certo? Então é um curso básico. Não dá para ler tudo aqui, senão nós precisava, cada tópico desse 2 aulas. Daí ia demorar muito o curso. Então, nós estamos dando uma pincelada assim, nos tópicos mais importantes, vocês gravarem e ter o conhecimento, tá certo? 14. Provas da revelação. O diabo foi o primeiro a se opor em dúvida à existência da revelação. É assim que Deus disse, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Vejamos os argumentos. A indestrutibilidade da Bíblia. Uma porcentagem muito pequena de livros sobrevivem além de 1/4 de século. Veja bem, uma pequena quantidade de livros sobrevive a 1/4 de século. O que é 1/4 de século, irmão? 25 anos. Um século é 100 anos. 1/4, 100 dividido por 4 é 25. Uma pequena parte sobrevive a 25 anos. Certo? 1/4 de século. E uma porcentagem ainda menor dura um século, 100 anos. E uma porção quase insignificante dura 1000 anos. A Bíblia, porém, tem sobrevivido em circunstâncias adversas. Em 303 depois de Cristo, o imperador Dioclésio decretou que todos os exemplares da Bíblia fossem queimados. Dioclésio estava nervoso aqui e mandou queimar tudo a Bíblia. Quem tinha a Bíblia mandou recolher fogo nela. A Bíblia hoje é encontrada em mais de 1000 línguas e ainda é o livro mais lido do mundo. Se fosse um livro normal, mandava queimar tudo, sumiu o livro, desaparecia, não tinha mais nenhuma cópia. Mas a Bíblia, irmão, não é um livro qualquer, ela é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, por isso que ela sobreviveu. É por isso que tentaram parar, tentaram queimar. Eu não falei na aula passada que quando houve a perseguição, eles pegavam a página. Quem não estava na aula passada? Meus irmãos. Eles pegavam a Bíblia, por exemplo,
tinha um exemplar só, eles arrancavam uma folha e davam, não é só ler essa aqui, ó, amanhã nós trocamos. Paula, tu lê essa, eles vão para cá escondido, porque não podia ler. De noite liam aquela página dos dois lados, liam umas 10 vezes, porque era só aquilo. Não viam a hora de outro dia se encontrar novamente com os amigos, vamos trocar. Dá o teu pedaço, pega o meu, dá o teu, pega o meu. Era assim que era feito, irmão, pela perseguição que tinha. Ninguém podia ler a Bíblia, certo? Então era assim. Hoje nós temos ela em abundância, em tantas, e normal, em nova linguagem, não sei o que, então temos que dar valor à palavra de Deus. Amém? A natureza, 14.2, a natureza da Bíblia é superior. Ela é superior a qualquer outro livro do mundo. O mundo com sabedoria e vasto acúmulo de conhecimento nunca foi capaz de produzir um livro que chegue perto de se comparar à Bíblia. Imagine com toda a tecnologia que tem no mundo hoje. Olha a tecnologia que tem hoje aí, a inteligência artificial é algo absurdo que faz, absurdo, mas não conseguiram criar nada parecido com a Bíblia. Por quê, irmão? Porque ela é a palavra de Deus. E nós vamos morrer, espero que daqui bastante tempo, ou quando Jesus volte, nós vamos ainda estar ouvindo isso, que nunca ninguém vai fazer nada parecido com a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus, foi escrita pelo próprio Deus. Em frente, 14.4, é um livro honesto, pois revela fatos sobre corrupção humana, fatos da natureza humana, fatos que a natureza humana teria interesse em acobertar. Por exemplo, pega o pecado lá de Davi. Irmão, Davi cometeu adultério e um assassinato. A Bíblia relata. Essa semana estava lendo esse texto aí. A Bíblia não quer nem saber. Relatou, Davi pagou preço, nasceu o filho com Betseba, morreu a criança, pagou o preço, ele se ajoelhou, implorou, se vestiu de pano de saco, pediu perdão, pediu misericórdia para Deus, não comeu, não jejuou enquanto o filho estava doente e pediu misericórdia para Deus. Mas a Bíblia relata isso, a Bíblia não esconde isso. Por quê? Aquilo que eu falei aula passada, irmão, nós viemos para a igreja defeituosos com problema. Então, a Bíblia mostra os problemas para dizer, olha, tem solução para ti também. Tem gente que era pior que você. Tem gente que fez coisa pior que você e Deus salvou ele, Deus abençoou, Deus honrou. E Davi, irmão, olha que a Bíblia diz, o homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. O homem fez tudo isso e a Bíblia era tanto. Por quê? Se humilhou, pediu perdão, pediu misericórdia para Deus. É um livro harmonioso, pois embora tenha sido escrito por uns 40 autores diferentes, por um período de 1600 anos, ela revela ser um livro único que expressa um só sistema doutrinário, um só padrão moral, coerente e sem contradições. 14.6, a influência da Bíblia, o Alcorão, o livro dos Mormons, a Zenda Avesta, os clássicos de Confúcio, todos tiveram influência no mundo. Esses, porém, conduziam a uma ideia apagada de Deus e do pecado, ao ponto de ignorá-los. A Bíblia, porém, tem produzido altos resultados em todas as esferas da vida, na parte da arquitetura, da literatura, na música, na política e na ciência. Certo? Então, os livros que todo mundo escreveu, os livros muito bonitos aí, você for, irmão, não tem nada. Você lê um livro uma vez, tu vai ler a segunda, aí tu sabe tudo o que vai acontecer, não muda nada, não muda uma palavra, tu não aprende mais nada. A Bíblia não. Tu leu ela hoje, tu aprende, leu amanhã, tu aprende, depois tu aprende, leu outro dia, tu aprende, porque ela é a palavra de Deus, ela se renova todas as manhãs. Ela mesma diz, ela se renova todas as manhãs. 14.7, argumentos da analogia. Os animais inferiores expressam com suas vozes seus diferentes sentimentos. Entre os racionais existe uma presença correspondente, existe comunicação direta de um para com o outro, a revelação de pensamentos e sentimentos. Consequentemente, é de se esperar que existia, por analogia da natureza, uma revelação direta de Deus para com o homem. Sendo o homem criado à sua imagem, é natural supor que o Criador sustente relação pessoal com suas criaturas racionais. Então, Deus não fala com os animais, Deus fala com os homens.
Deus comanda os animais? Comanda. O exemplo é lá da Arca de Noé. Todo mundo lá, ninguém dava bola, porque Noé dizia, coisa acontecendo, construindo a arca, foi indo. Daqui a pouco Deus dá ordem, imagina, irmão, isso? Casal, como é que Noé ia atrás buscar um casal de leão pelas barbas e trazer para a coisa? Como é que ele ia lá e falar, urso, o casalzinho, vocês entrem na arca, por favor, aí. Então, foi tudo Deus que tocou nos animais, não falou, porque aqui diz que Deus se relaciona com nós, com seres racionais. O animal é um ser irracional. Nós somos racionais. Deus se manifesta, Deus fala conosco através do Espírito Santo, através da revelação, através da Bíblia, através da profecia, através da mensagem. E os animais não. Deus tem o comando. Ele é o Criador. Deus, não sei como é que se comunica com os animais, mas se comunica e deu ordem para todos entrar na arca, conforme ele queria que entrasse. Então, ele tem o comando de todas as coisas. Vamos lá. Argumento da experiência. O homem capaz de por sua própria força, descobrir que precisa ser salvo. Nós não sabíamos, se não lesse a Bíblia, que precisa ser salvo. Aonde nós descobrimos que precisamos ser salvos? Lendo a Bíblia. O homem que pode ser salvo, aonde nós descobrimos que tem Jesus que morreu? Na Bíblia. Como pode ser salvo? Através de Jesus. Aonde descobriu isso? Na Bíblia. Tem algum livro que fala isso? Tem escritores, mas a Bíblia que fala isso. Se há salvação, aonde nós descobrimos que tem salvação para nós? É na Bíblia. 14.9. Argumento da profecia cumprida. Muitas profecias a respeito de Cristo se cumpriram integralmente, sendo que a mais próxima do primeiro advento foi pronunciada 165 anos do seu cumprimento. As profecias a respeito da dispersação de Israel também se cumpriram. Aquilo que eu falei antes, profecias lá de que eu falei para Isaías há 700 anos antes de Jesus nasceria um menino, então as profecias foram se cumprindo. 14.10, reivindicações da própria Escritura. A própria Bíblia expressa a sua infalibilidade, reivindicando a autoridade. Nenhum outro livro ousa fazê-lo. Encontramos essa reivindicação nas seguintes expressões: disse o Senhor a Moisés, o Senhor é quem fala, assim diz o Senhor. Outras expressões semelhantes encontradas são: a palavra veio a Jeremias a parte do Senhor. É tudo o Senhor dizendo, a palavra é minha. Quando Deus fala, a palavra do Senhor veio a Jeremias, desce até a casa do oleiro, que lá eu vou falar contigo. É Deus dizendo na Bíblia que a palavra veio dele para Jeremias, para ir lá na olaria, aprender que o oleiro estava fazendo um vaso sobre as rodas, e viu que o vaso se quebrou, ele faz de novo, e daí o anjo fala assim, para Jeremias, não posso eu, Senhor, fazer assim com a minha casa, ó Israel? Quebrar e amassar de novo, sabe? Então tudo mostra a própria reivindicação da Bíblia Sagrada. Natureza da revelação. Deus se revelou de 7 modos. Através da natureza. Natureza que jeito, irmão? Abrindo Mar Vermelho, chuva de codorniz, tantas coisas que a gente pode citar. Atravessando o deserto, de dia a nuvem acompanhava, de dia para não pegar sol. Através da providência. Providência é a execução do programa de Deus, das dispersações em todos os seus detalhes. Então, a providência, irmão. Quantas providências que Deus deu para o povo, Quantas? Imagina o povo caminhar com 40 anos no deserto. Já pensou essa? Nosso pezinho cresce, volta e meia, Mas pega o pequenininho e vai crescendo. Uma altura em dia não cresce mais. 40 anos. Isso é muito sério, irmão. 40 anos. A Bíblia diz que a sua roupa não envelhecia. A Bíblia diz que os pés não cresciam, não inchavam. Tem uma tradução que fala, os pés não inchavam, não cresciam. Por quê, irmão? Ia ter calçado para todos os povos aonde? Hoje em dia o mais pequeno escapa, o maior dá para o mais pequeno, vai indo, E vão doando e vai indo, vai comprando. Não tinha, irmão. 40 anos no deserto, não tinha roupa, não tinha. Eles faziam algumas roupas que tinha com as peles quando matavam ovelha, matavam o gado, eles aproveitavam a pele e faziam alguma coisa, faziam algum calçado. Mas a Bíblia diz que os pés deles não inchavam, quer dizer, está vendo a tradução original, os pés deles não cresciam. Sabe?
se mantiveram porque Deus estava guardando o povo, isso é providência. Através de milagres, não vamos citar todos, através da comunicação direta, quando Deus manda o anjo falar diretamente, em tantos exemplos que tem na Bíblia, através da encarnação de Cristo Jesus, né? Jesus se encarnou, se fez carne por nós. Aí é um cuidado do Espiritismo. O Espiritismo fala, tá vendo? Ó, tá na Bíblia lá, Jesus encarnou também. Irmão, isso é uma falácia, isso é a pessoa que não tem conhecimento bíblico. A Bíblia está dizendo que Jesus se fez carne. Ele não reencarnou, ele fez carne, ele veio, ele nasceu através da Virgem Maria. Certo? Não tem nada a ver com o Espiritismo. Tá bem? Através das Escrituras, a Bíblia é a revelação da Escritura de Deus e como tal abrange importantes aspectos. Ela é variada em seus temas, pois abrange aquilo que é doutrinário, devocional, histórico, profético. Então, a Bíblia não tem tanta coisa, Jesus amado, para nós aprender. Ela é parcial, né? Ela é completa naquilo que já foi revelado, ela é progressiva, ela é definitiva. Daqui, mais uma vez, falo que é inspiração, né? 15. Autor dual. Com esse termo, indicamos dois fatos. Autoria divina. Do lado divino, as escrituras são palavras de Deus no sentido de que se originam nele e são expressão de sua mente. Em 2 Timóteo 3,16 encontramos a referência de Deus. Toda a escritura é devidamente inspirada, soprada por Deus, inspirada por Deus, está entre parênteses ali. A referência aqui é o escrito. Então, toda a escritura é inspirada, é soprada, é falada. A autoria humana. Do lado humano, certos homens foram escolhidos por Deus para a responsabilidade de receber a palavra e passá-la para a forma escrita. Então, é aqui que Deus escolhe um homem, os escritores quase 40, diz a Bíblia, ele escolhe a dedo, homens escolhidos, separados, com a responsabilidade moral de transcrever bem certinho o que Deus mandava para eles. Certo? Inspiração, essa parte também que não precisa, inspiração que já passamos. Vamos lá para o 16.1. Glória a Jesus, estamos aí no final. O termo logos. Esse termo grego foi utilizado no Novo Testamento cerca de 200 vezes para indicar a palavra de Deus escrita e 7 vezes para indicar o Filho de Deus. Eles são para Deus o que a expressão é para o pensamento e o que a fala é para a razão. Portanto, o Logos de Deus é a expressão de Deus, quer seja forma escrita ou viva, certo? Então, Logos é a expressão de Deus, é o que Deus quer se manifestar com nós. Cristo é a palavra viva, Cristo é o Logos, isto é, a fala, a expressão de Deus, certo? A Bíblia é a palavra escrita, a Bíblia é também o Logos de Deus. E assim como em Cristo há dois elementos, duas naturezas, divino e humano, igualmente na palavra existem dois elementos que aparecem unidos sobrenaturalmente. Então, Deus tem duas naturezas, Jesus tem duas naturezas, melhor. A natureza 100% homem e 100% Deus. Então, foi o único ser que experimentou essas duas naturezas, não tem outro. Porque os anjos têm natureza divina, Deus tem natureza divina, mas Jesus, o seu Filho, tem natureza divina e tem a natureza humana. Ele nasceu, ele viveu, ele sofreu, passou sede, passou fome, passou necessidade, passou frio, passou dor, passou humilhação, passou tudo que nós passamos. Ele provou a nossa natureza, mas ele era 100% Deus. Ele poderia ter escapado de algumas coisas? Podia. Mas a Bíblia diz que lá quando ele estava sendo crucificado, ele fala assim: Pai, que seja, Pai, passa de mim esse cálice. Ele sabia o que ia sofrer. Mas de logo ele fala assim: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E Jesus sabia.
E a Bíblia diz que ele faz uma oração: Pai, por que me desamparaste? Deus não desamparou. Deus sabia que Jesus precisava passar por aquilo, porque ele estava enfrentando a morte também. Que se um dia nós não tiver o arrebatamento da igreja antes, nós também um dia vamos enfrentar a morte individualmente, que Jesus passou também. Só que a morte de Jesus, irmão, foi a morte mais trágica, mais dolorida, mais sofrida da época. Não tinha morte pior do que a crucificação. Era a morte mais... era a pior que tinha. Eu usava palavrão, mas era a pior que tinha, sabe? Era a pior morte. Jesus passou. Sofreu calado. A Bíblia que ele foi levado como um cordeiro é levado para o matadouro. Ele não abriu a sua boca. Por mim e por você. Certo? Vamos lá. Provas da inspiração. Somos acusados de provar a inspiração pela Bíblia, e de provar a verdade da Bíblia pela inspiração, e assim de argumentar num círculo vicioso. Mas o processo parte de uma prova que temos, é que todos aceitam a evidência. Esta primeira prova é a veracidade ou credibilidade da testemunha, e então aceita o seu testemunho. A veracidade das Escrituras é estabelecida de vários modos, e tendo constatado a sua veracidade ou a sua validade do seu testemunho, bem podemos aceitar que elas dizem de si mesmas. As Escrituras afirmam que são inspiradas e elas ou devem ser criadas para, nesse particular, ou rejeitadas em tudo mais. Então, ela prova que ela tem inspiração divina, que ela foi feita, foi direcionada para a nossa vida, ela tem a veracidade, ela tem as provas de todos os modos aí que ela é a palavra de Deus. Iluminação não inclui a responsabilidade de acrescentar algo às Escrituras, revelação, e nem incluiu uma transmissão infalível da língua, inspiração naquilo que o Espírito Santo ensina. A iluminação é diferenciada da revelação e da inspiração por ser prometida a todos os crentes, pois não depende de escolha soberana, mas de ajustamento pessoal do Espírito Santo. Além disso, a iluminação admite graus, podendo ser maior ou menor. A iluminação não se limita a questões comuns, mas pode atingir as mais profundas de Deus, porque o Mestre Divino está no coração do crente, e portanto ele não ouve uma voz falando de fora em determinados momentos, mas a mente e o coração são sobrenaturalmente. Saulo, quando agora é orado por ele, Ananias ora, cai-se as escamas dos seus olhos. Ele começa a enxergar diferente, há uma clareza, Deus ilumina os caminhos dele, se torna agora de um perseguidor para um perseguido. Alguém que mandava matar, alguém que mandava prender crente, agora está sofrendo o que os crentes sofriam, porque a palavra chegou nele, a palavra iluminou a sua vida. Certo? Vamos aqui agora, aqui nesse destaque aqui, ó. Dizemos que a Bíblia é um livro, na página 58, dizemos que a Bíblia é um livro que tem autoridade porque ela tem influência, prestígio e credibilidade, quanto a pureza na transcrição ou tradução. Por isso deve ser obedecida, porque procede de fonte infalível e autorizada. Então, mais um reforço que a Bíblia vem de Deus, ela tem credibilidade, ela tem influência, ela foi ditada, ela foi oferecida para nós como uma fonte infalível. E vamos agora para a última página aqui para nós finalizarmos. A autoridade está vinculada à inspiração, canonicidade e credibilidade, sem as quais a autoridade da Bíblia não se estabeleceria. Assim, por serem inspirados determinados trechos bíblicos, possui autoridade, por ser canônico. Determinado livro bíblico possui autoridade, e por ter credibilidade, determinadas informações bíblicas possuem autoridade, sejam históricas, geográficas ou científicas. Tem livros bíblicos, irmão, que você vai ver, é uma história. Vai para a Bíblia, vai para os mapas, olhar aí, ela tem credibilidade. Você tem historiadores hoje, tem
salas de aula aí que usam passagem bíblica, texto bíblico. Pega lá as passagens lá do Mar Morto. Até eu vi a semana uma reportagem do Mar Morto lá, que começou a ter vida. Quem que viu essa reportagem? Começou a aparecer vida no Mar Morto. E daí vai para a Escritura, tem uma profecia, que nos últimos dias nasceriam vida dentro do Mar Morto. Eu não lembro qual que é o... Eu anotei, mas não lembro agora. Tipo algas, Que ia nascer algas, que ia ter vida, a água ia ter vida no Mar Morto, e de seu redor ia ter plantas, ia ter sombras. E o Mar Morto, irmão, era um mar que até pouco tempo atrás nada vivia. Inclusive tem estudos, os cientistas dizem que os pássaros, quando ficavam muito tempo voando em cima do Mar Morto, eles morriam asfixiados, porque o cheiro de enxofre do sal que subia, ele era muito forte e os pássaros não conseguiam respirar, eles caíam e morriam. Tão forte, não tinha vida alguma, certo? E hoje começou a ter vida, começou a nascer algas, começou a nascer algumas coisas de redor, e está se cumprindo outra profecia bíblica, que nos últimos tempos ele teria vida. Está começando a ter vida novamente no Mar Morto, certo? Então vamos lá. Aonde eu parei aqui? Vamos aqui, Deus. Não perco o fio da meada aqui. Entretanto, nem tudo aquilo que é inspirado é autorizado. Na página 58. A autoridade de um livro trata da sua procedência, sua autoria e, portanto, sua veracidade. Deus é o autor da Bíblia e, como tal, ela possui autoridade. Mas nem tudo que está registrado na Bíblia procedeu da boca de Deus. Por exemplo, o que Satanás disse a Eva foi registrado por inspiração, mas não é verdade. Entendem? O diabo, o Satanás, quando enganou a Eva, está registrado, mas não saiu de Deus, mas está na Bíblia. Entenderam? O conselho que Pedro deu a Cristo, as acusações ele fez contra Jó. Foram lá, Jó, confessa teu pecado, desde e tal. Não saiu da boca de Deus, mas foi registrado. Palavra inspirada, para nós termos exemplo. Nenhuma dessas declarações representa o pensamento de Deus, ou procedem dele. Procedem apenas por inspiração. E por isso não tem autoridade. Um texto também perde sua autoridade quando é retirado do seu contexto. Ele é atribuído um significado totalmente diferente daquele que tem quando inserido no contexto. As palavras ainda são inspiradas, mas o novo significado não tem autoridade. Um livro sem credibilidade se relatou veridicamente os assuntos como aconteceram, ou como eles são, ou quando o seu texto atual concorda com o escrito original. Nesse caso, a credibilidade relaciona-se ao conteúdo do livro original e à pureza do texto, a cópia ou a tradução. Por exemplo, as palavras Satanás em Gênesis 3, 4, 5 são inspiradas, mas não possuem autoridade, porque não representam a verdade. No entanto, tem credibilidade ou veracidade quanto à sua transcrição, porque foram registradas exatamente como Satanás disse. A veracidade das palavras de Satanás não se relaciona ao que ele pronunciou, mas sim ele os pronunciou, certo? Então, interpretação é elucidação ou explicação do sentido das palavras ou frases de um texto para torná-las compreensíveis. A ciência da interpretação é designada hermenêutica e, em razão de sua abrangência, requer um estudo especial separado da bibliologia, que é que vocês fizeram a hermenêutica antes. Amém, meus irmãos? 9:21. Eita glória! Alguma dúvida, alguma pergunta? Aquilo que eu falei, a gente poderia entrar aqui e falar muito mais coisas, entrar mais, só que como é um curso básico, teria que ter mais tempo, teria que ter mais aulas, daí não vai dar para formar no fim do ano. Então, é um ligeirão, assim, dá para aprender um monte de coisa, mas é o básico. Depois, mais tarde, vai ter o médio, que o médio é mais tempo, é mais aprofundado e aprende mais ainda. Tá bom? Deus abençoe. Pastor Ismael está com o senhor aí.